Olá você, seja bem-vindo à sua melhor escolha. Esse podcast que vai te levar a uma melhor qualidade de vida, com certeza, viu? Aqui nós teremos vários assuntos interessantíssimos, histórias inspiradoras que vão te ajudar, com certeza, a dar aquele up na sua vida. Isso mesmo. E hoje a convidada é super especial, assim como todas as outras que a gente tem recebido aqui. Mas por ela também um carinho ainda mais especial, que a gente, conhecendo um pouco mais da história dela, a gente fica muito feliz. É a Thaís Miarelli, ela é biomédica, patologista clínica e também é especialista em biomedicina estética. Atua há 8 anos na estética avançada, também desde 2022. Ela vai contar um pouquinho pra gente melhor dessa história. Primeiramente, seja bem-vinda ao EscolhaCast. Obrigada, amores. Obrigada, Malu. Obrigada, Sila, o Cacá também. Essa equipe linda, né? Fico muito grata por estar aqui com vocês. Bem-vinda, Thaís. E você também, seja bem-vinda. Esse é o seu EscolhaCast. Então, Thaís, me conta mais aí. Fala pra gente, quem é a Thaís Miarelli? Vixe, que pergunta difícil. Logo de cara, né? Logo de cara. Mas vamos lá. Assim, então, a breve introdução, assim, você é de Araxá? Há quanto tempo você está em Araxá? Ou você já fez história aqui tem muito tempo? Como que é? Vai fazer 2 anos que eu estou em Araxá. Pouco tempo. Recente. É recente. Eu sou mineira, do interior de Minas. Mas, assim, eu falo que minha vida, né, foi uma loucura, porque nasci no interior de Minas, minha família basicamente toda é de lá. Morei em São Paulo, depois mudei para Belo Horizonte, depois mudei para Mato Grosso do Sul. É uma nômade, gente. Sim, dei muitas e muitas voltas, mas, assim, eu falo que estar em Minas hoje é muito gratificante, porque a gente conhece tantas pessoas diferentes, né? E culturas diferentes, e eu falo que por mais que eu não esteja, por exemplo, em Belo Horizonte, né, que era onde eu passei a maior parte da minha vida, eu me sinto em casa mesmo em Araxá, cidade muito acolhedora. Ô Thaís, mas conta aqui, você que já passou por todos esses lugares, é mineira, também atende em São Paulo, você que conhece esses públicos, todo mundo busca algo ali para melhorar a estética, né? Todo mundo quer melhorar alguma coisinha ali ou outra. Isso para a autoestima. Tem diferença dos pacientes ali mineiros para os paulistas? Como que você tem aí para nos contar dessa percepção? Olha, gente é gente. Não, existe sim todo um consenso em relação, né? Não é nem procedimentos, mas eu falo assim, autoestima, gente, não tem como falar dessa parte da estética sem falar da autoestima, e é isso que está todo mundo procurando. É claro que tem sempre um ou outro que quer assim, não, eu quero um impacto, eu quero aquilo que vai mudar meu rosto, transformações e tudo mais, mas assim, no geral, todos querem melhorar a estética para ter essa resposta na autoestima. Mas assim, de regiões tem um pouquinho de diferença. Eu falo que os mineiros, eles são um pouquinho mais cautelosos. Na hora de mexer, assim, com essas mudanças, né? Eles têm um pouco de receio. Então, assim, eu quero fazer, mas eu quero natural. Entendi. Eu quero, mas é assim, né? Sempre falando dessa forma. Agora, assim, os paulistas, eles têm uma pegada mais de vamos fazer, sabe? Entendi. Então, tem um pouquinho de diferença. Eu não sei das outras regiões. Por exemplo, na parte da estética que eu atuei no Mato Grosso do Sul, era voltado mais a corporal, não era tanto facial. Então, não pude ver, né, essa transformação em relação a isso. Mas eu falo, entre estados, eu percebi uma Olha, que interessante, gente. Mineiro é mais cauteloso, mesmo, né? A gente gosta de se cuidar com mais cuidado. É como que fala o ditado, vai ali pelas beiradas. E vai comendo pelas beiradas ali, né? Mas assim, para quem nos vê, nos ouve, como que você chegou a gente viu que você é biomédica, né? Mas para chegar na estética, como é que foi esse caminho percorrido? Porque, gente, quando se fala em biomedicina, a gente logo associa a questão de medicamentos. Se eu estiver errado, você até me corrija. Mas a gente logo lembra dessa questão de medicamentos. E aí você foi para a parte mais da estética, é mais facial. Como que foi essa trajetória até chegar na estética? Então, muitas pessoas se confundem, porque, assim, biomédico não mexe diretamente com medicamentos. Manipulação e tudo mais. Tipo eu, né, Thaís, que confundi. Não, mas é normal. Da mesma forma que muita gente pergunta se nós somos médicos, se a gente faz atendimentos, né, médicos, se a gente prescreve, faz receita e tudo mais. É normal, né? Eu falo que a biomedicina ela ainda está
Hoje ela está numa evolução muito interessante por causa da estética, mas a biomedicina já é bem antiga, desde a década de 60. Então, assim, né, teve esse boom nos últimos 10, 15 anos. Mas em relação à minha vida profissional, eu sabia que eu queria ficar dentro da área de saúde, dentro da parte laboratorial. Eu só não conhecia ainda a biomedicina quando eu estava lá no meu ensino médio. E aí, quando eu descobri, foi muito certeiro. Eu sabia que eu ia ficar dentro de um laboratório e era isso que eu queria, a rotina de laboratório. Mexer com sangue, exames e tudo mais, eu acho que essa parte de descoberta, sabe, de diagnóstico, essa parte investigativa, é muito a minha cara. E foi muito fácil, assim, escolher a biomedicina. Só que foi difícil escolher a estética, porque eu não queria a estética no primeiro momento. Assim, a biomedicina ela tem mais de 30 áreas de habilitação. Então, você termina seu curso, você pode escolher várias áreas. Tem todo um leque ali. Tem, são muitas áreas. Desde a área de alimentos, citologia, enfim, assim, tantas áreas que até me arrisco a dizer. Mas pesquisas, por exemplo, tem a Jaqueline, que foi uma biomédica referência no sequenciamento do Covid, né, que trabalha com essa parte de biologia molecular, que inclusive era uma área que eu muito me interessava. Enfim, tem muitas e muitas áreas. Mas a estética, para mim, estava ali entre a terceira e quarta, que se eu pudesse, né, escolher, seria mais ou menos nessa sequência. E aí, quando eu estava trabalhando já com laboratório, estava tranquila, né, fazendo o que eu amava, mexendo com as minhas bactérias. Ai, gente, eu amava. Não tinha falação de pessoas. É claro, a gente envolve com muitas pessoas, faz muita coleta, né, então tem toda aquela emoção. De coleta sanguínea e tudo mais. Gente, ela falando, Cila, das minhas bactérias, então toda aquela emoção. Eu fico imaginando a emoção, nossa, eu posso ser contaminada a qualquer momento. Por isso. Não, acho que nesse caso é o contrário, a gente fica com medo de contaminar a todo momento, entendi, né? Mas a gente que gosta, assim, eu falo que, por exemplo, essa área chama microbiologia. Eu sou alucinada por isso. Alucinada, é a parte que mexe com as bactérias, as culturas. Então, era a minha área, assim, de escolha, inicialmente. E aí, quando eu estava lá no Mato Grosso do Sul, que eu mudei para uma cidade que era favorável para que eu fizesse uma especialização, eu descobri que não tinha nenhuma das duas áreas que eram as minhas primeiras de escolha. E aí, eu falei assim, olha, tem estética. E o que acontece? Eu sou filha de pai e mãe dentista. O meu pai, ele trabalha com harmonização já há um bom tempo. E, assim, acabou que eu meio que fui para a linha contrária, né, da família. Então, quando eu pensei e vi que tinha uma especialização na parte de estética, eu vi, assim, dois universos se unindo novamente, né? Aí se encontrou mesmo. Me encontrei mesmo, porque até assim, a parte... porque papai e mamãe já... Né? Exatamente, e todo o âmbito, né, da criação, porque eu vivi em consultório. Então, assim, sair um pouco dessa rotina, não sei, me deixava um pouco frustrada. Eu sei que eu frustrei eles a primeiro momento por não ter escolhido, né? Mas eu vi essa oportunidade de regressar tudo, porque eu senti um pouquinho, sabe? Eu falei assim, nossa, eu frustrei ele, mas... estética é uma coisa que eu sempre gostei. Aqueles cursos de maquiagem, sabe, automaquiagem, eu fazia de vários lugares, de marcas, né, de empresas de maquiagem que davam aqueles cursos, eu sempre gostei de estética. Mas eu falei assim, quer saber? Vou investir nisso e vamos ver o que vai dar. Era uma área que eu, né, gostava já, e aí quando eu comecei a especialização, assim, minha mente, eu acho que a faculdade que eu escolhi foi extremamente importante para isso. Me deu todo o embasamento, assim, científico mesmo, sabe? De estrutura também. Eu pesquisei muito. Tanto que eu morava no Mato Grosso do Sul, eu me deslocava para Maringá, no Paraná, para fazer as aulas, né, de 15 dias. Era um trabalho. Isso já na especialização? Você fala de... especialização. Gente, mas assim, você já fez um tour, sabe, Thaís? Mato Grosso, Minas, São Paulo. Só quando pra gente assim, como que foi, né? Tô curiosa, não, Malu, pra saber como que ela saiu aqui de Minas, foi pra... Eu fui um pouquinho nômade, como a Thaís também, né? Mas assim, é muito interessante, né, Thaís? Não sei, assim, a sua experiência, creio eu até muito mais, porque foi mais recente. Isso agrega também à sua vida, essa questão de diversas culturas, dos costumes. Isso influenciou na sua profissão, assim? Totalmente. Você disse que já, no começo você já falou, né? Que percebeu, assim, por exemplo, o mineiro, ele é mais cauteloso, o paulista já é mais, não, cheguei, então quero chegar chegando.
Mas em que mais você percebe que isso agregou, assim, a sua vida profissional? Olha, assim, eu falo que absolutamente isso me ajudou muito como profissional hoje, poder lidar com meus pacientes, até porque, assim, eu recebo tanto feedback positivo nesse sentido, né? A gente até já conversou um pouco sobre isso. As pessoas gostam da forma que eu abordo com elas, que eu converso, e assim, eu vejo que isso foi construído, porque assim, pensa só, eu tinha aquela mentalidade de ficar dentro do laboratório, mexendo com as minhas bactérias, nada de gente. Nada de gente, sabe? Eu tinha essa característica muito mais fria e um pouco individualista. Então, assim, para você ver que uma pessoa, para transitar por tudo isso e chegar a ter feedbacks positivos hoje, foi uma baita caminhada, sabe? Eu falo de autoconhecimento, assim, muito, muito grande. Então, o pessoal, igual eu falei, em relação à cultura do Mato Grosso do Sul, é muito diferente. Muito, muito, muito diferente da nossa. Eu senti muito isso. E eu conheci pessoas, assim, sensacionais. Eu falo que Deus foi maravilhoso na minha vida, que colocou pessoas que me instruíram o tempo inteiro. E eu falo que, assim, Deus coloca, dá meio que uns tapas na cara da gente, que a gente acha que a gente está conseguindo alguma coisa e aí vem alguém com uma lição de vida, assim, sensacional para mostrar pra gente que não é bem assim, né? A gente tem que se reconstruir, tem que se destruir e reconstruir o tempo inteiro. Então, isso me fez, hoje, estar numa situação que eu me sinto grata. Só grata pelo que eu estou recebendo. Eu tenho muito, muito mais a aprender. Mas eu acho que essa diferença me ajudou onde eu estou hoje, inclusive na escolha da estética, porque eu lido com pacientes o tempo inteiro, né? A avaliação envolve muito esse apego, né? E a confiança. Muito tato, né? Mas é impressionante, assim, é interessante ouvir você falar e, nossa, gente, isso faz a cabeça da gente meio que explodir, assim, por essa questão de realmente, caminhar na vida é uma constante necessidade de autoconhecimento, e, igual você falou, né? Deus vai cercando a gente ali para nos ajudar nesse processo, porque veja bem, você gostava de ficar presa lá no laboratório com as suas bactérias, como dizer. Exatamente. Né? Sem muito contato. E de repente, você se mostra não só assim, contato com o cliente, tanto tato mesmo com o cliente, com tanta facilidade, e não bastasse isso no seu consultório, a gente vê que você tem muita facilidade também com o público do Instagram, né? Tem o quê? Que bom isso! Porque tem 2 anos que você está aqui em Araxá, você disse, é mais ou menos por aí, essa sua ida para o Instagram também. Sim, então, foi quando eu mudei para cá. Porque a sensação da gente que assiste, né, Sila, dá a impressão que você é profissional de Instagram há muito tempo. Nossa, então, assim, para alguém que queria ficar preso num laboratório com bactérias, isso já estava em você há muito tempo e foi mera questão de tempo para se revelar. Porque você tem muita facilidade com isso. Ou você já sabia disso? Você fazia outras coisas no Instagram antes disso? Ou foi também como assim, teve que realmente divulgar, porque a gente vê que tudo tá indo pra internet, né, Thaís? Tudo tá indo pra pro se digital, oferecer, né? o serviço, pra mostrar ali o que você falou, né, das questões das mudanças, um antes e depois. Tem essa necessidade também, né? Foi necessidade. Qual foi a sua escolha aí? Foi necessidade ou foi tipo, não, eu... Foi total necessidade. Não, acho que já estava ali, era inato nela. Olha, assim, eu falo que eu vou me descobrindo, mas foi total necessidade utilizar o Instagram, usar essa plataforma, né, das redes sociais no geral, para me formar a profissional que eu sou hoje. Então, assim, uma coisa puxa a outra. E, nossa, eu há 3 anos atrás, gente, quem diria que eu estaria aqui, nesse ambiente, assim, conversando com vocês, mas nunca, nunca mesmo. As suas escolhas, Thaís. Exatamente, essas aqui, minhas escolhas. Assim, eu volto a dizer, fico muito grata, vou repetir isso inúmeras vezes, porque está me trazendo tantas emoções, tantas realizações, né? Mas foi completamente necessário o Instagram me abrir dessa forma. Agora, dizer que assim, eu já percebia isso antes, de jeito nenhum. Olha só. Eu acho que eu fico tão focada em atender bem, em fazer direito o que eu quero fazer, sabe? Que eu não sei, eu me auto-exijo isso.
uma boa comunicação, um bom atendimento, Sim. sabe? Explicar muito. Até porque você está mexendo ali também muito com a autoestima, o que a gente falou no começo, Exato. né? A pessoa já chega ali buscando essa mudança, né? Fala, não estou gostando de alguma coisa, preciso mudar. Então tem muito isso também, desse acolhimento que você fala, né? Porque a pessoa já chega ali querendo, no primeiro momento, ser acolhida para entender o que pode ser feito para melhorar, não é isso? E a harmonização envolve muito isso. Dessas possibilidades de poder erguer a pessoa. Sim. Eu vejo isso, gente, Nossa, todo dia. muito importante. É muito importante. Nossa. Então, assim, acaba que eu preciso desenvolver um ambiente que seja favorável para a pessoa ali se soltar, né? E ela dizer ali. Vontade. E às vezes é isso que elas querem. Elas querem chegar aqui, né, no consultório e desabafar e contar o que está acontecendo. E assim, eu preciso ser receptiva, eu preciso ser como profissional. Imagina você chegar num local em que você vai receber várias agulhadas, né? Com a possibilidade de doer, de mudar seu rosto, né? Pro resto da vida. Sim. Deus me livre de uma intercorrência, alguma coisa dar errado, né? E você ter aquela troca de informação muito sucinta, muito crua, fria. Eu não queria isso pra mim. Eu não gostaria disso pra mim. Né? Então, eu penso muito isso, me cobro muito isso. Eu quero fazer o paciente se sentir à vontade. Tanto que nas minhas avaliações, eu falo que quando eu tô com tempo e a paciente também... Vai mesmo. 1h30, 2 horas. Ixi, quando tá com tempo, vai uma tarde inteira. A gente vai tomando café, vai conversando, vai assim, compartilhando histórias de vida, tanto de lá pra cá, daqui pra lá. Porque isso é extremamente necessário. E acho que a prática disso me fez conseguir caminhar um pouco do que eu tô hoje e do que eu ainda preciso estar. Nossa, né? Então, eu acho que tá me ajudando muito. Essa entrega minha e também... a entrega do paciente nessa hora. Mas é muito daquela questão bumerangue, daquela lei bumerangue da vida, né? Tudo que você lança, volta, né? A questão é que volta potencializado, né? Muitas vezes vem uma carga. Né? Mas, Thaís, assim, é tão interessante, porque até para você que está em casa também, olha só. É uma pessoa que não imaginava que um dia fosse ter que lançar mão do recurso do Instagram, enfim, das redes sociais como um todo, né? E queria só ficar lá quietinha e não sabia que teria essa... Hoje, olhando, a gente pensa facilidade, né? Para lidar com pessoas e enfim. Então, às vezes você que está nos vendo fala assim, determinada coisa nunca será para mim. Você acha que existe isso mesmo, assim? Ou é questão mesmo da pessoa... sei lá, decidir, escolher o que ela, né? E falar, não, eu vou, sabe? Seria algo por aí? Eu acho que é bem por aí, sim. Eu acho que a necessidade vai formando a gente, né? E conforme a gente se dispõe a fazer as coisas acontecerem, né? Acho que tem que ter uma dosezinha ali de coragem. Se a gente tem a coragem, a gente entende o momento que a gente precisa de mudança, a gente tem aquela dosezinha de coragem para falar assim, não, eu vou fazer, eu vou mudar, para ter um resultado legal, positivo para a vida da gente, aí envolve, eu acho que assim, as oportunidades vão batendo e a gente vai escolhendo aquilo que é bom e o que é bem para os outros também. Então, acho que envolve um pouco disso tudo, a gente escolher, é o tema de tudo, né, que a gente está falando hoje. As escolhas, né, que vai gerar o bem, gente, não tem jeito, porque a gente quer uma coisa boa para nós, ok, mas como que a gente vai se definir uma boa pessoa ou ter bons frutos se a gente não agregar aquilo também na interação com a família, com o namorado, com o marido, com o meio? Então, assim, a gente tem que fazer escolhas no sentido de ser bem para todo mundo. E acho que se a gente começar a pensar basicamente nisso, eu acho que as consequências boas vão vindo. São consequências. Mas só que você falou uma coisa interessante, Thaís, além disso, da coragem, que é a questão de você se desconstruir e para se construir o tempo todo. E é assim a vida, né? A gente vai encontrando situações que te levam, por exemplo, igual a Malu falou da questão das redes sociais, você ter ido para o Instagram e se posicionado e divulgado ali sua marca. Mas você viu uma oportunidade, que era divulgar o seu trabalho, e aí você foi trabalhando isso com você. Até a questão da sua autoestima que você posicionou, né? Demais. Que você foi se conhecendo. E autoconhecimento é tudo, não é isso? É, demais. A gente está falando em relação ao Instagram, eu tenho até uma conta que eu não utilizo, porque eu escolhi ser uma profissional da parte da estética. Mas assim, eu não quero ser
assim, errada em dizer, não é uma personagem. Não tem como criar uma personagem, porque não adianta nada. Eu posso ser uma pessoa no Instagram e na frente do meu paciente eu ser outra. Isso não, e o mundo não dá tem mais certo. espaço pra Exatamente. isso, né? A gente demonstra muito, a gente se expõe muito. Então, assim, criar um Instagram novo, né? Por exemplo, o doutora Thaís Miarelli foi completamente, assim, uma estratégia mental. De posicionamento. Minha, mesmo. pessoal, de dizer assim, ó, agora o jogo virou. Agora a gente vai colocar aquilo que a gente quer em prática, nossos sonhos em prática. Então, para isso, vamos utilizar de ferramentas, né? E que seja um Instagram novo, com uma carinha nova, para a gente conseguir isso. Porque, assim, a gente vai se desconstruindo, mas tem que ter uma força danada para a gente quebrar as barreiras que a gente tem, né? Eu sou extremamente tímida, gente, extremamente tímida. Mas eu também, viu? Então somos duas. Eu assim, engraçado, Somos né? Trabalho três. com comunicação, Thaís. Já até estava conversando isso com a minha mãe hoje. Falei, nossa, mãe, demorou 10 anos para eu perder um pouquinho a vergonha. Ainda tenho muita de gravar algumas coisas, mas de me expor, de aparecer. E a profissão pedia isso. Só que demorou um tempinho. É isso que você falou, dessa dificuldade. Mas se eu também não fizesse isso, eu ia ficar parada. Exatamente. Né? Então tem bem isso tudo que ela falou, né? Sim. Da questão de se desconstruir e construir ali uma nova pessoa para poder atender melhor, né? Sim, eu vejo um ponto muito importante, assim, Sila. Claro, a rede social é também uma extensão de você, né? Da sua vida. Então, cada um se apresenta lá como quer. Mas um ponto que me chamou a atenção, que você falou, Thaís, foi essa questão de... que você falou, você decidiu, né? E falou, não, nós vamos então botar em prática aquilo que a gente quer. A importância dessa clareza também de... É isso que eu quero mesmo agora? É isso que eu vou fazer, né? Porque ao mesmo tempo que... Uma vez até ouvi uma frase assim... Quando você se expõe, você se compromete, né? Então, toda exposição já é um comprometimento. E ninguém quer se expor totalmente, né? Não é? É uma parcela que por se... mais que, né, que a gente está ali... Mas no campo profissional, eu acho até que... talvez seja mais difícil, igual você falou, não tem como você criar um personagem, porque ali é o que você oferece de você, o seu serviço, né? E as indicações, né? Isso, que vai muito disso também, né? A pessoa, ela vai lá falar com você, ela não vai ficar observando só no Instagram, né? Então, ela vai ter um tete-a-tete com você e vai sair falando, né? Então, talvez nesse campo profissional, sim. Mas da importância de, assim, como você escolheu se posicionar e tão verdadeiro era que não quebrou, né? Você mantém, sustenta isso e com naturalidade, porque pra gente que assiste de fora, você nunca foi tímida. Nossa, nunca nessa vida. Consegue enganar bem, viu, Thaís? Nossa, tá ótimo, tá no caminho. Não, então você me entende. Eu acho que entra na questão desse autoconhecer, que às vezes é um processo e vai se desenvolvendo. Eu vejo mais assim, acho que ela não engana. É o que ela já era, mas não sabia. E vai se revelando. Vai se descobrindo, vai se né? revelando, né? Eu sempre me achei uma pessoa assim, de opiniões, sabe? De posições. Eu sou meio cabeça dura com as coisas. Então, quando eu quero uma coisa, é a famosa teimosa, né? Mas assim, eu usei disso, sabe? Também na parte do Instagram, para me posicionar e mostrar aquilo que eu realmente acho correto, sabe? Eu penso muito nisso. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, por exemplo, a Mari, ela me ajuda na captação de vídeo, no planejamento, né? Na parte toda do marketing. E quando a gente foi fazer a primeira captação de vídeo, foi engraçado que ela falou assim para mim: mas você faz desse jeito, mas assim, é diferente, eu nunca fiz assim. E ela já trabalhou com várias outras empresas, outras pessoas, outros empresários. Então, assim, na hora que eu ouvi isso, eu falei assim, peraí, então eu tô um pouco diferente. Falei, vamos ver o que vai dar desse resultado, né? Então, assim, muitos comentários positivos. Então, tem um vídeo, por exemplo, meu no Instagram, que eu tô fazendo um teste de flucidez, que eu puxo a pele, assim, ó. E foi engraçado que ela também, na hora que ela tava fazendo a captação, ela
acha diferente, né? Porque eu tô na frente do espelho, tô falando sobre o pull test, que a gente puxa a pele assim e vê o grau de flacidez da pessoa. Então, se, por exemplo, você puxa a pele aqui e você vê que ela se estende bastante, muito fina, já é um grau de flacidez maior, né? Grau 1, 2 e 3, 4. Eu querendo fazer o teste aqui, tá? Não, mas aí você disfarça, mas né? eu vou te falar exatamente isso que todo mundo faz. E isso indica o tratamento que a gente vai fazer. Né? E às vezes o número de sessões para ter aquele resultado melhor, porque às vezes a flacidez é aquela queixa de estar com o rosto derretido, né, caído, com linhas mais em evidência. Então, quando eu fiz esse vídeo, porque eu pensei assim, gente, como que o paciente, como que a pessoa, né, meus futuros pacientes estão verificando seu rosto em casa. Então, elas estão sempre puxando. Eu vejo minha mãe, vejo amigas, falo assim, nossa, mas olha, fica caindo aqui, esse negócio aqui tá aparecendo. Então, Quem assim, nunca, né? Então, eu quis replicar isso e mostrar. Consegui olhar aqui um pouquinho, tá? Isso. Mas é muito assim que funciona. E às vezes acaba fazendo isso sem saber que isso também é um teste avaliativo a gente dentro do consultório. Então, quis trazer isso e mostrar. Falei assim, olha, é isso que vocês fazem em casa e é isso que eu utilizo aqui para avaliar o nosso tratamento. Assim, eu tive muitas respostas positivas e, assim... Pela assim, naturalidade, né? Aí, tá vendo, né? Deu certo, o pessoal tá interagindo. E muita gente fala sobre essa parte da comunicação, né? E eu acho que é isso que é importante, porque é muito difícil, tanto para um lado quanto para o outro, eu chegar simplesmente, sentar você e falar assim, ó, a gente vai fazer isso, aquilo, você vai olhar e falar assim, tá, mas, né? E aí? Usar termos técnicos, né? Muitos profissionais usam muitos termos técnicos e a pessoa não entende também, né? Simplesmente não o que entende. vai... E aí acaba que fica por esses dois lados. Ou você utiliza termos técnicos e o paciente simplesmente não entende o que vai ser feito, ou você simplesmente não explica nada, né? E ele também não sabe o que vai ser feito. E eu falo que entender o que vai ser feito é crucial, porque existem as orientações pós-procedimento. Então, você sabendo do que vai, né, ser aplicado, as regiões, você vai entender da possibilidade dessas intercorrências e vai evitar que elas aconteçam. Então, por exemplo, tenho muitos pacientes que já fizeram botox, né, em outros momentos, em que na hora que vai fazer botox comigo eu explico, não pode fazer atividade física, tá? Tem que ter aquele prazo ali de 2, 3 dias. Ah, mas como assim? Nunca ninguém me falou isso, que não pode. Acontece, por exemplo, deitar 4 horas após a aplicação. Não pode deitar a cabeça. Às vezes até de ficar baixando para pegar alguma coisa, não pode. Tem que ficar mais quieto, assim, mais parado? Não pode se exercitar demais, não pode se locomover demais. É claro que às vezes um celular pode, né? Mas segue a vida normal, não te restringe a nada. Quanto tempo, né? Você disse 4 horas, não é isso? 4 horas após a aplicação. Entendi. E isso evita intercorrências. Então, se eu não te explico exatamente isso, né? Explicar o porquê de migração de produto, migração da toxina, né? Porque os músculos estão todos entrelaçados entre um e o outro, eles não estão em compartimentos isolados. Compreender que está tudo ali encaixadinho, faz você ter essa noção do que foi feito o tratamento, gente. Não é simplesmente colocar um líquidozinho ali e as rugas somem. Né? Entender a movimentação, o processo, por que leva em torno de 3 a 5 dias, né? Para o botox, por exemplo, começar a fazer efeito para as rugas, né? Para as rugas de expressão. Então, eu gosto muito de explicar isso. E é como eu digo, é o que eu gostaria de receber, essa informação, afinal de contas, é meu rosto, né? Meu corpo. Informação é tudo, né? Eu fiquei curiosa, porque você falou assim, tantos pacientes que eu atendo, pessoal e tudo. Mas assim, teve alguma história desses pacientes que você atendeu que mais te marcou? Que você atendeu e falou, nossa, essa história aqui me inspirou ou trouxe algo assim para você de experiência a mais? Eu sei que todos são... Lógico que histórias ali diferentes que você vai vivenciando. Mas teve alguma que você pode citar pra gente? Tem sim. Assim, eu falo que todas trazem uma bagagem muito, muito interessante de uma expectativa. Se for parar pra pensar, assim, até dá um medo. Dá um medo, lógico que dá como profissional. Gente. A gente quer suprir. Pessoa, né? A gente quer suprir isso. Então, a gente entende que a pessoa está com muita expectativa naquilo que vai ser feito. Então, eu vejo as histórias, eu me comovo muito, já chorei demais com todas elas. Então, mas tem uma sim, inclusive até uma da imagem que eu mostrei para você, se a gente conseguir colocar, eu falo que assim...
a gente conseguir colocar essa imagem. O Cacá é a terceira voz, viu? Só lembrando aqui. Cacá é o sombra. Aqui nos veio, nos ouve, está aqui com a gente. Ela tem uma história de vida muito linda, porque ela tinha uma... Como que eu posso dizer? A autoestima dela era muito baixa. É claro que eu não vou entrar em detalhes da vida da pessoa, mas ela não se olhava no espelho, ela se achava feia o tempo inteiro, ela tinha pensamentos que atacavam, né, a saúde emocional, né, a vida dela, né, como um todo. Então, quando ela, acho que assim, contando assim, talvez não seja tão evidente, mas a pessoa assim, olhando nos olhos dela, ela contando, ela chorando, ela dizendo que ela não sabe mais o que fazer, né, é muito difícil. E aí você pensa assim, não, eu preciso fazer o que eu puder para ajudar essa pessoa, né? Eu tô ali para isso, claro. Mas o melhor de tudo é depois, é o resultado. Que ela fala que, nossa, ela se arruma, ela sai, ela se olha no espelho o tempo inteiro, e ela recebe muito elogios. E não é elogios por ser só elogios, né? Por ser, tá recebendo aquela coisa, aquela carinho, atenção de outras pessoas, mas o reflexo positivo que isso dá, sabe? Ela olhar para ela mesma. Então, são todas as questões de autoestima que a gente já sabe, né? Mas colocar isso em particularidade na vida de uma pessoa, pensa, cada um tem sua dificuldade, né? Então, eu falo assim, por exemplo, eu tenho preenchimento nas minhas olheiras. E eu tinha olhos bem profundos, e isso me incomodava muito. Depois que eu fiz o preenchimento, talvez até por isso que antes eu nem usava Instagram, né? Eu falo assim, a Thaís lá atrás, né? Porque eu não me sentia bem, não me sentia bonita. Tive vários momentos da minha vida em que eu, questionei muito a minha aparência, que eu não deveria ser assim, sabe? Coisas do tipo. E quando eu fiz aquela coisa simples, sabe? Tirei aquela profundidade ali. Eu como profissional fiz em mim. Parece que, gente, né? Vida nova, né? Isso é impactante, isso muda. É um preenchimento, é bobagem que ela está falando. Que seja, quem fez. E essa paciente, ela é prova disso. Ela, assim, manda mensagem direto falando o quanto ela é feliz por ter feito o que ela fez, né? Essa autoestima. E teve uma transformação muito positiva. E vem um medinho, lógico, né? Medo de mudança, né? Muito drástica. Sim. Mas aí vem da questão da confiança de poder dizer, olha, não, vai ser do seu jeito. Eu falo que preenchimento, alguma parte da harmonização, a gente constrói com o paciente vendo ali no espelho. Né? Então, assim, às vezes coloca ali uma quantidade, vê que deu uma diferença. Não, eu acho que tem, por exemplo, bigode chinês. Não, eu acho que tem um pouquinho. É muito legal, porque ela fala assim, do lado de cá acho que tem um pouquinho ainda. Do lado de cá tá perfeito. Aí a gente vai fazendo tudo junto. Então, isso dá um ânimo nelas, tão legal, e é tão bom de ver, na hora que termina assim, nossa, tá muito bom, tá muito lindo. Nossa, meu Deus. E é demais. Thaís, ouvindo você contar assim, dá a sensação de mágica, né? Assim, a pessoa passando por uma dificuldade, assim, de repente, porque ela vê na hora. Essa questão, por exemplo, do preenchimento, ela vê na hora, né? Mas aí você falando assim, é tão interessante, porque para a maioria das pessoas, né, Sila, assim, a grosso modo, há um olhar mais superficial. Às vezes, muita gente ainda pode achar assim, que não, essa questão estética é só vaidade, é mera vaidade, isso isso é bobagem. Em consultório não é isso que você percebe, né? Não. Tem uma vida ali por trás, tem uma história, que às vezes um detalhe que você modifica, igual você falou, na face da pessoa, é uma vitória sobre uma história que a vem oprimindo, às vezes, há muito tempo. Exatamente. O que você vê, então, ou o que você ajuda a pessoa a realizar ali, é uma transformação de vida. É bem isso que você falou. Vem quebrando os tabus também, né? Antes tinha muito isso, né? Você vai fazer isso, vai mudar demais o rosto. É aquele medo que você falou do mineiro, né? Não quero mudar tanto, porque tinha muito isso. Às vezes a pessoa fazia ali um botox, ficava com assim, com o rosto bem diferente, as pessoas... A gente teve um caso aí na internet de um ator que fez uma harmonização e não ficou muito legal, então as pessoas vão tendo, né, muito esse receio também, né, Thaís? Tem profissionais como você, lógico, que você divulga ali com credibilidade, mostra o resultado, tem esse estudo, mas também tem outros que fazem simplesmente por fazer
e acaba que o resultado não fica tão legal, né? Então a gente acompanha muito isso. Talvez seja por isso também o medo das pessoas de fazer tanto essas mudanças, e aí a gente vê que vem quebrando esse tabu, e não é só pela estética, né, Malu, como você disse, é também pela qualidade de vida, né? Como é bom você mudar esses ares e melhorar, né? Eu pensava isso, assim, eu tinha muito medo. Hoje eu já olho e falo assim, nossa, tinha vontade de fazer isso. De fazer aquilo. A gente vai, não é? Um pouquinho ali. Muito, a gente vai se olhando. Só nas bochechas, assim, ela pôs um pouquinho nas bochechas. Eu? Não? Eu queria, não, você viu eu aqui? Eu queria era, nossa, eu queria era o nariz, não, o malar dela lindo, assim. salgadinho, Nossa, parece que fez. Mexer no nariz. Gente, a gente acha... Mas tem a gente muito tem disso isso, também, né, Thaís? Às vezes a gente olha pra pessoa e fala, gente, mas tá perfeito, não é? Tem. Mas pra pessoa... Não. Como que é? Você ajuda nisso aí também né, a ajustar, a acertar, a desmistificar algumas coisas? A pessoa muda de ideia lá com você? Ou como que é isso? Muda. É. Assim, o que às vezes acontece, eu acabo convencendo elas a mudar de ideia. No sentido de... Elas querem fazer muito e eu puxo para fazer menos. Porque tem pacientes que chegam para mim e falam assim, ó, eu até tenho medo delas, que elas falam assim, ó, o que você faria no meu rosto? Ela fala, de jeito. Aí eu falo assim, olha, é minha visão profissional, né? E é claro, a harmonização a gente sempre consegue ir melhorando um pouquinho. Sim. Tanto que, por exemplo, as manutenções, muitas vezes anuais, a gente vai só fazer refinamentos daquilo que a gente já construiu, né? Só que aí vem, por exemplo, boca. Não, quer fazer 2 ml de uma vez. Eu falo, negativo. Quer ficar com o bocão, né? Negativo, nossa, quer fazer boca. Não precisa, dependendo da técnica, dependendo do produto que a gente vai utilizar, a gente consegue fazer uma boca muito bonita com metade disso. Então, assim, eu estou sempre mudando elas nesse sentido, de querer fazer muito e eu jogar para menos. Às vezes, homens também acontece, de conversar em relação à mandíbula, eu quero projetar a mandíbula, eu quero bem largo e tudo mais. Às vezes a gente faz o tratamento e aí depois passa um tempo e fala assim, eu quero pôr mais. Eu falo assim, não vai pôr. Empolga, né? Empolga. Ô, Thaís, eu até ia te perguntar, o Cacá que tá ali com a gente, tem certeza, transmissão de pensamento, viu? Sobre os homens, se procuram muito esses, pra às vezes fazer, né? Qual que é a principal mudança que eles buscam ali, às vezes no rosto? O que mais procuram ali no consultório? Eu acho que é muitas características masculinas reforçadas. Então, assim, mandíbula, queixinho mais projetadinho e as ruguinhas também, né, gente? Porque, assim, apesar de que nós mulheres normalmente nos incomodamos mais com as linhas da testa, né, as rugas mais profundas, mas homens também estão preocupados com isso. Então, às vezes quer fazer um botox ali para tirar as ruguinhas da testa, mas quer preservar a carinha de bravo, porque isso é uma característica masculina, né? Então, quer preservar ali, então a gente, pro carinha de brava, né, a gente já não coloca mulher muito. De caçador. Exatamente. Isso é melhor. Mulher não, mulher quer deixar aquilo lisinho, travadinho, porque não quer nenhuma ruga. Né? Nenhuma expressão. Então, homem tem procurado muito, muito mesmo, para face demais nesse sentido de evidenciar características masculinas. Mas aí é como eu estava dizendo, em relação a dar uma segurada em alguns pacientes, porque envolve muito essa questão da autoaceitação. Existe, e não é poucos casos, quando, por exemplo, um paciente chega querendo, por exemplo, quer fazer 2 ml, porque o ácido hialurônico ele vem numa seringa, né? É um gel de 1 ml, normalmente. O paciente já quer vir fazer 2 seringas. Como eu disse, umas vezes com uma só a gente já consegue fazer uma volumização bem legal, dependendo da técnica e do produto. 2, às vezes, ficaria muito exagerado. E o paciente está vendo ali, eu estou colocando uma seringa, acabou... Não, aí cadê a segunda? Né? Então, assim, o paciente está atento e tem que estar mesmo. Mas, quando o paciente vem querendo colocar esse tanto e eu coloco uma quantidade que eu falo assim, olha, ok, espera 15 dias, vamos ver se a gente vai precisar de mais. E às vezes eles voltam querendo mais, eu falo assim, olha, entenda que já está mudando o seu rosto. Né? A partir disso já vai ter uma alteração toda na sua fisionomia, sabe? Assim, eu falo de perfil, né? Frontal e tudo mais. Então a gente precisa entender se pode ter alguma consequência na cabeça da pessoa. Existem às vezes rejeição no sentido de a pessoa não se reconhecer. Nossa!
na frente do espelho. Um fator isso psicológico acontece. sério. Isso é seríssimo. Nossa. Mas é muita gente, né? E é mais do que a gente imagina, né? Sim. Muita gente, às vezes, não se expõe. Não se aceita, mas não se expõe. Outros já têm mais essa dificuldade. Mas é muita gente. A gente vê, se você sair perguntando nas ruas o que você mudaria, muita gente apontaria diversas coisas ali que mudaria, né? Não só no rosto, mas no corpo todo. Então, isso aí é bem complexo, né? Eu acho que as redes sociais, o que a gente falou, da questão, as redes sociais, é lógico que elas influenciam e mostram alguns serviços, mas também tem algum ponto negativo, às vezes, da beleza demais, as pessoas, da perfeição, né? Então, as pessoas querem muito também buscar essa perfeição e, às vezes, esquece do essencial, que é se olhar e falar, não, tá bacana, posso melhorar aqui, que é como você disse. Isso, mas não precisa em excesso, né? Então tem muito disso também, né? Tem, e como profissional eu sou responsável por isso, por orientar. Às vezes, uma das queixas principais é bigode chinês, né? Aí chega... O que é esse bigode chinês? Me bigode conta. chinês é essa linhazinha aqui, mais aprofundada, nessa região assim. Aí pra você ver que pessoa maravilhosa. Aquela- Não tem esse problema. Ela não sabe o que é. Sabe o que eu perguntei do bigode chinês? Vocês vão rir, gente. Pode olhar que eu te mostro, ó. É porque... olha eu aqui. Perguntei do bigode chinês, Thaís. Mas é porque eu nasço muito pelo nessa região Sim. aqui, sabe? E por isso que eu te perguntei, falei, mas o que é isso? Pra ver se às vezes Seu poderia me bigode ajudar é a melhorar, né? É porque tem o pouquinho, mas que termo interessante. técnico, né? Do sulco, né? Naso-labial. Mas aí é preenchimento que faz quando... Sim, a gente tem que identificar o que está causando, por exemplo, o bigode chinês, que às vezes é só a flacidez de pele, ou às vezes é uma profundidade que a pessoa sempre teve, já é genético, né? Então, dependendo do que está causando, às vezes, por exemplo, é um excesso de pele, então, um processo de emagrecimento. A pessoa emagreceu, o rosto que tem vários coxinhos de gordura, né? Vai tendo aquela compactação, né? Vai diminuindo. E também todo o tecido, né, como um todo. A pele que está ali, né, na superfície, ela não se perde, né? A gente emagrece, engorda e a pele não se perde. O que vai acontecer com ela depois de um tempo, desse processo de emagrecimento? Ela vai cair pela ação da gravidade. E vai se acumular em regiões específicas, tipo o bigode chinês. Então, por isso que às vezes pessoas mais velhas têm o bigode chinês mais profundo, porque isso também é característica de envelhecimento. Não só emagrecimento, mas envelhecimento. Então, são as duas principais queixas, ou melhor, os principais motivos para um bigode chinês mais acentuado. Às vezes um processo de emagrecimento ou envelhecimento, que aí vai despencando toda a face, perda de colágeno, né? Enfim, dos ligamentos, vão ficando mais frouxos. E aí a gente tem que identificar isso. Mas, igual eu estava falando, é bigode chinês, popularmente dito? É, mas é um sulco da face. Ele tá ali, não é só para embelezar o rosto, né? Ou às vezes as pacientes chegam querendo eliminar Ele não é um defeito, assim. Ele não também. é um defeito. A gente consegue melhorar sim, mas a gente não consegue eliminar o sulco naso-labial do rosto. Ele faz parte, ele está segurando outras estruturas, outros compartimentos do rosto. Então eu preciso explicar isso para o paciente de que a gente consegue melhorar? Consegue. Sim. Mas a gente não vai eliminar. E tem pacientes que chegam com tanta expectativa em querer tirar completamente essa linha, que eu falo assim, é estrategicamente impossível, né? Por mais que faça lift, que puxe, põe fios, não sei o que, faça cirurgia, você ainda vai ter, né? Coisa que é só na próxima encarnação. Para quem acredita. Brincadeira à parte, mas é bem assim, só brincando aqui, Thaís, mas é mesmo isso aí. Tem coisas que a gente precisa olhar e ver que é o tempo mesmo, né? Que vai fazer e com o tempo vai se formando. Eu vejo muita gente que você falou dessa questão do processo de emagrecimento. O quanto muda o rosto, muito, né? E procura fazer isso, mas, por exemplo, quem faz atividade física, exercício, a gente não vê, lógico, muito exercício para face, né? Geralmente braço, perna. Mas, por exemplo, muda também o rosto se você faz um exercício. Ajuda nessa parte? Sim. Quando você vai fazer essas aplicações? Ou não? A pessoa que não pratica nada é mais complicado de se fazer? Ou tem que se praticar um exercício para ajudar nessas aplicações? Como funciona? Em relação à face, eu diria que seria o contrário. Por exemplo, fortalecer essas regiões, né, da face, né, para ter um benefício estético, sim, existe. Né? Afinal, os músculos estão sempre tracionando para cima. E existem músculos que tracionam o rosto, né, a pele, todos os compartimentos, gordura e tudo mais para baixo. Então, a ideia é sempre favorecer os músculos que jogam para cima. Isso com o Botox, por exemplo, o Botox a gente vai aplicar no músculo, né, para ter o relaxamento daquele músculo.
Tudo isso muito estratégico, porque eu quero relaxar aquele músculo que faz a ação depressora. Não é E qualquer quero deixar um músculo que joga para cima forte. ativo. Né? Então, assim, não é forte, mas deixar ele atuando bem. Sim. E aí, na disposição dos músculos, o que vai para cima acaba tendo uma compensação, né? E aí, ter esses efeitos positivos. Então, é tudo muito, muito estratégico. E agora, quando eu falo em relação à diferença na face, eu falo do contrário pelo seguinte: uma pessoa mais de terceira idade, normalmente, a musculatura está muito frouxa, né? Então, você tem uma tendência a ter tônus muscular, né? Do corpo inteiro, a gente sabe que isso acontece. E na face também tem esse reflexo. Então, dependendo da idade, dependendo do tônus muscular, eu preciso ter muita cautela no que eu vou fazer, na onde eu vou colocar aquela toxina, porque é perigoso ter um relaxamento muito exacerbado, né? E aí tem as intercorrências. Pode ter o efeito contrário até. Então. Exatamente. Então, eu preciso, inclusive, explicar isso para a paciente, porque quando eu vejo um tônus muscular bem fraco, eu já falo para ela, assim, olha, em relação à toxina que a gente vai aplicar, eu não vou conseguir ter esse efeito por causa disso, porque se eu aplicar a toxina para tirar, por exemplo, essa ruguinha aqui, vai cair. Aí o músculo que está jogando para cima, ele vai ficar muito relaxado, mas o seu tônus, que já está um pouco mais fraco, vai cair, pode dar um risco de pitose. Então, assim, a gente explica tudo isso. E agora você imagina, eu simplesmente não explicar, eu só aplicar onde eu posso. E aí você fala assim, mas eu apliquei Botox, mas eu tô com umas linhas aqui. Tem uma linha que chama linha do Wi-Fi. Rugas do Wi-Fi. Gente, acima da sobrancelha. Essas aí são danadas. Porque depois que elas se formam na pele, que eu falo que assim, a musculatura vai contraindo e a pele vai acompanhando, né? A gente vai fazendo as mímicas, as expressões e tal. E o músculo vai tendo aquelas rachaduras, mas a gente não vê, que ele tá lá dentro. Porque a gente vê a pele do lado de fora. E a pele que vai acomodando vai criando essas fissuras, né? Sim. Vira cicatriz, tanto que tem gente que tem rugas muito profundas. E aí acaba que, para essas linhas aqui, acima, né, da cauda da sobrancelha, tem essa característica de ser um pouco mais difícil de tratar só com o Botox, porque se eu aplicar demais, em casos esses que a gente comentou, eu vou ter um relaxamento muito exacerbado e da pitose. Então, eu já falo para ela o seguinte, não vou colocar aqui nessa região por causa disso, disso e disso. Então, no seu retorno, você vai ver essas linhas acontecer aqui. Para isso, a gente vai utilizar outras formas e aí ofereço outras possibilidades de tratamento. Tem que se então, ela já desconectar. sabe. Tem que desconectar. A ideia é fazer o preventivo. Só fazer preventivo. Isso não mesmo. espera formar as linhas profundas. Se você viu que você tem acima da sobrancelha aquelas rugas que Já vêm de corre. cá e de cá da testa, faça o preventivo. Já tô falando para todo mundo aqui. Faça o seu Botox preventivo. Corre, gente. Igual essa ruguinha aqui. A gente fala padrão 11. É uma Aqui, de cá, outra de cá. Quando é assim no centrinho, única. é ótimo. É muito mais fácil de resolver. Sério? Ai, que sonho. Mas eu vou te dizer, é fácil, mas não é tão fácil assim também, Tá não. profunda, gente. Olha aqui, ó. Tem que fazer preventivo, gente. Isso resolve a vida de vocês e a minha também. Ai, que bom. E fica todo mundo feliz. Fica muito mais bonito também, mais natural, né? demais. Quando você faz essa prevenção do que fazer quando já tá. E gasta menos. Sim. E a prevenção do bolso também, né, gente? Ajuda demais. Nossa, essa é Exatamente. importantíssima também. Exatamente. Né? Imagina a testa toda lisinha, as tá laterais, isso. ruguinhas. E assim, eu tô aqui pensando, né, duas coisas. Você falou, teve um ponto aí da conversa, você falou essa questão da expectativa do paciente. A gente é cheio de expectativas na vida. Expectativa versus altas. realidade. Às vezes, essa expectativa está ancorada em alguma referência que ele tem, não? De outra pessoa, ele quer ficar igual a Pegar outra foto. pessoa. Já chegou alguém com foto, né? Não, sabe o Malu? fulano? Eu quero ficar Ai, igual eu quero o ficar igual fulano. esse. Demais. Ou ver na internet uma pessoa ali que fez, né? A gente tem muito disso. Demais. Pega ali na internet Nossa, e leva. fulano é bonito porque ele tem o queixo quadrado. Ou fulano é bonito porque isso. Exatamente. E aí quer ficar isso igual. acontece. Tem esses dramas. Tem demais. Ai, eu já recebi uma moça que ela chegou pra mim e falou assim, eu sei que a fulana faz procedimentos com você. Só que assim, eu achei que tá muito bonito, mas eu acho que passou da conta. Do que ela fez ali na testa, eu quero que fique bem parecido. Gente, é bem assim que a gente escuta. Gente. Assim, são vários níveis, gente. Pessoas são leigas, né? São termos muito técnicos e a anatomia não é qualquer um que entende, né? Eu falo profissionais da área de saúde, é muito mais fácil explicar. Mas assim, elas falam dessa forma e falam assim, não, mas você fez coisa demais nela. Eu falo assim, Gente, Deus. sabe o que acontece?
Assim, é lógico que eu não vou especificar o caso, né, da pessoa, mas o básico nesse acontecimento que deu foi que eu falei para ela se cuida. Ela faz atividade física, ela bebe água, ela usa protetor solar todos os dias. Então, assim, da resposta que ela teve, exatamente, da resposta que ela teve, né, do produto que a gente utilizou, né, na região aqui da face, pode variar. Então, por exemplo, para fulana você fez demais, para outra, né, vai ter essa variação. Então, assim... seria algo tipo assim, não, mas fulana usou bem menos e ficou ótimo. Exatamente, é bem isso também. Cada pessoa de um jeito, né? Às vezes a gente tem muito essa comparação, mas eu acredito que até por isso também você faça essa conversa antes e toda essa avaliação, justamente por isso, né? Porque o que vai ficar bom, por exemplo, pra Malu, não vai ficar pra mim. A gente vê isso na maquiagem. Nem precisa ir longe, né? Um batom que dá certo pra um, não dá certo pra outro. Agora, cor de imagina... roupa. Um procedimento estético. Exatamente. Realmente, você tem que falar, não, o que é melhor pra mim, né? Exatamente. Avaliar o que é melhor pra mim sem comparar o outro. Mas a gente vai muito ainda por comparação, né? Demais. Porque é aquela questão da beleza, né? Hoje a gente cria... Não existe um conceito específico, mas a beleza vai mudando, que a gente estava falando. A beleza vai mudando conforme o tempo passa, né? Eu acho que eu melhorei, sabe, Thaís? Ai. Pega algumas fotos lá antigas e eu falo assim, gente... A gente sempre se sente melhor, né? A gente sempre se sente melhor. Dúvida. A gente realmente melhora ou a gente se autoaceita mais? Ou são as duas coisas juntas? São as duas totais. Mas a gente vai fazendo as escolhas. Eu acho que a gente vai aprendendo a se cuidar mais, talvez. Demais, né? Demais. Isso aqui, ó. Eu falo que colocar isso aqui na sua vida já muda, assim, absurdamente. A gente emagrece. A pele fica mais hidratada. Então, assim, a gente... os hormônios vão tudo funcionando, porque uma coisa vai puxando a outra, né? As células, os hormônios e todo o funcionamento do corpo. Então, uma coisa puxa a outra. Os rins, por exemplo, gente, é de extrema importância eles estarem funcionando bonitinho. Tomar mais água, Nossa, viu? Porque precisa, gente. Jesus. Eu ia perguntar justamente isso, Thaís, porque assim, como você já trabalhou nessa parte laboratorial, né, e tal, e agora mexendo com a estética e vendo os efeitos, né, de uma vida nas extremidades do corpo, como que é essa questão que você falou agora também, sobre a questão preventiva, que não é somente usar um produto de forma preventiva, mas ao longo da vida, os cuidados. Como que você... É mais tranquilo para você? Você faz a leitura de uma pessoa, você olha para ela, você já identifica... ou já imagina o tipo de alimentação que essa pessoa talvez tenha, quantidade de água eu tenho colocar. Ou avalia o que precisa também já fazer ali para melhorar. De alimentação, porque ela trabalhava com as bactérias. Mas assim, de fato não existem só as bactérias más, as ruins, né? Tem as bactérias boas que nos ajudam, não é? Uma coisa assim. Então, como que você vê esse processo aí? Você que conheceu lá desde o mais interno, vamos dizer assim, e agora vendo os efeitos. Como é que você vê isso tudo? Como é que você lida com tudo? Isso facilita muito para você? Como que é? Facilita demais. Porque, por exemplo, igual a gente estava conversando... Até na questão de direcionar, né? Exatamente, dar essa orientação do que deve ser feito. Porque, por exemplo, igual a gente estava conversando sobre comer um docinho, né? Então, come uma fibra antes você do pode porquê. escolher. Veja, ó, nós temos aqui... Não, hoje tá Ainda bem que o Moreno tá bem longe de mim e o brigadeiro bem mais perto. Mas a gente já sabe que primeiro a gente vai comer, a gente come esse, pra depois comer o outro. É mesmo, Thaís, dá essa dica pro pessoal que está nos vendo e nos ouvindo. De quem? Sobre isso da questão antes de comer ali o doce, né, o chocolate, de comer uma fruta, como que funciona? Isso vai escurecer na sua pele? Isso vai ter efeito na sua pele? Olha, com toda certeza, né? Eu falo assim, mas não imediato, né? A longo prazo. É um estilo, né? Isso responde um pouco do que você falou, porque assim, é rotina, gente. Não tem jeito. É como eu disse, o corpo ele é mais funcional, ele não é nada estético. Então, assim, só favorece o funcional. Ele quer sobreviver. Ele só quer sobreviver e pronto, quer viver bem, né? Então, coloca ali os suplementos, né? Os suprimentos que vai fazer o corpo funcionar direitinho, que você vai ter uma resposta. E, por exemplo, igual eu estava falando em relação à alimentação, eu não estudo isso, não sou nutróloga, mas adorei a dica que você deu. Mas a gente acaba, por exemplo, gente, é a área, né, da saúde e tudo mais, a gente precisa conhecer um pouco disso. Então, do que a gente sabe que a absorção de gordura,
né, no intestino, né, a absorção de gordura acontece no intestino, ela é reduzida quando antes tem uma ingestão de fibra. Então, a fibra que tem essa característica de aderir nas paredes do intestino, né, nas microvilosidades intestinais, elas vão estar todas, nem entupidas, mas assim, elas vão estar ali fazendo a função dela, que é uma digestão lenta. A fibra ela é um pouco mais lenta para se digerir. E aí ela adere nas paredes do intestino. E aí quando vem a gordura, né, que o que a gente come na sequência, por exemplo, vai comer um churrasco, né, alguma coisa mais calórica, mais pesada, que tem muita gordura, a absorção vai ser menor, porque as microvilosidades já estão ali fazendo aquela absorção da fibra primeiro. Então, passa mais. E a sua pele vai ficar lindíssima. Tomando água, comendo fibra. Fibra, gente, é maravilhoso para hidratação. E sem falar no controle, né, do peso, que a gente está sempre de olho nisso. E tem reflexo, não tem jeito, né, gente? Sobrepeso ou o contrário também, a falta de nutrientes é terrível. Eu já fiz procedimentos em pacientes, já fiz avaliação em pacientes que chegavam para mim e eu vi que elas não estavam bem. Eu falei assim, não, vai fazer seus exames e depois você volta. Já cansei de fazer isso. Faça seus exames, porque você vê a olheira muito profunda, né? A gengiva muito pálida. Dormindo, né? Não tá bem, não tá bem. E isso casa um pouco com a autoestima, né? A busca da autoestima, mas a pessoa não tá fazendo aqueles requisitos básicos. Por exemplo, paciente que tá com a pressão descompensada, né? Às vezes não está com a dose certa do remédio de pressão, e aí chega com ela ou muito baixa ou muito alta, eu não posso encostar. Não posso. Interessante. Então, eu preciso orientar ela. E, às vezes, falta aquela informação básica, né? Que eu, como profissional da saúde, posso dar. Por exemplo, pressão e um tratamento no rosto. Um leigo não liga uma coisa com a outra, né? A gente fala, não, mas o que tem a ver, né, e tal. Mas tem tudo, até quem tem diabetes, né? A gente está falando da pressão, mas até quem sofre também com diabetes. Tem que ter uma cautela, né, ali na hora de... E não só pela doença, por exemplo, em relação a saúde, como um cuidado como um todo, por exemplo, na menopausa, a diferença de pele, gente, de hormônios, né, resposta da pele é muito diferente. Então, uma paciente que já passou pela menopausa, eu não consigo esperar aquele resultado, por exemplo, de um bioestimulador de colágeno, tanto quanto uma paciente que ali não passou por essa fase. Então, eu tenho que entender e explicar isso para ele, né? E entender que às vezes eu tenho que fazer mais sessões e tudo mais. Em relação à doença que a gente estava falando, né? Diabetes descompensada também não posso ter intercorrências seríssimas. Inclusive, na hora da aplicação, né? A pressão pode subir de um paciente que está descompensado, né? Da pressão, com a medicação que não está ajustada. Eu posso ter problemas seríssimos, né? Então, a questão de Covid também. Pacientes que teve Covid, a gente tem um consenso já, mundial, de que pessoas que tiveram Covid, a pandemia em si gerou isso. O reflexo do corpo pós-pandemia mudou completamente as respostas dos procedimentos estéticos. A gente fala até, por exemplo, de um simples Botox. Por quê? O Covid em si, ele é uma doença inflamatória, né? Ela deixa o corpo inflamado. Então, tanto tem problemas, né, pulmonares e enfim. E esses processos que deixam o corpo inflamado não traz resultado interessante. O Botox, ele tem uma durabilidade reduzida. Então, pós-pandemia, a gente teve um cenário em relação ao Botox diferente de resultado, de durabilidade de resultado. O que antes a gente via ali o Botox tranquilamente durar 6 meses, hoje a gente já vê ele com a durabilidade muito menor. Muito menor. Que coisa. E isso não é só eu, é um consenso. Não só pelo Covid ser uma doença inflamatória, mas as doses também, né? Não quero criticar de forma alguma, né, as vacinas, mas acaba que tem essa resposta inflamatória, porque são doses em cima de doses. São necessárias? Absurdamente. Foram necessárias, né? Pra gente enfrentar tudo isso que a gente passou. Mas dose em cima de dose estava tendo esse reflexo no corpo. E quem fazia a aplicação do Botox pós-Covid tinha esse reflexo de durabilidade menor, sabe? Nossa, então, é muito interessante. tem muita coisa tem Thais, eu tenho uma dúvida. Eu sei que você falou da questão do Covid, mas assim, e algo que você comentou no começo, que começa de dentro para fora, né? E da pele eu vejo muita gente fazer aquela skincare, né? Às vezes passando aqueles produtos para ajudar. Ajuda realmente ou interessante Demais. é cuidar
da alimentação, como a gente disse, mais de dentro para fora, mas também esses de fora ajuda, esses cremes, esses... Eu sempre oriento. E quando a paciente chega, eu falo que quando ela senta na minha cadeira, né, são minhas. Assim, mesmo que seja para fazer avaliação, vai ouvir tudo que precisa ouvir. Então, eu já vejo ali que está sem beber água, eu já vejo o lábio todo ressecado, eu já vejo a pele tá descuidada. Aí elas falam assim, não, eu já limpei a pele, né, para você avaliar direitinho. Ok. Passo um paninho, tá cheio de protetor solar. Eu falo assim, a sua higiene. Tem base, não. Ai, meu Deus. Então tá precisando colocar um sabonete. Né? Aí a paciente fala, aí você fala assim, tem base não, viu? A paciente, eu falei que eu tinha limpado. É isso mesmo. Não tem base, tá cheio de base ali. Cheio. E isso reflete demais. Então, por exemplo, se você tem aquele costume de usar muito maquiagem... Gente, eu amo maquiagem. Adoro. Eu falo, inclusive, que quem faz procedimento estético, parece que o resultado depois de uma make fica... Não, inclusive tem pacientes que vêm por isso. Vai num evento, faz aquela maquiagem, fica cheio de linhas e fala assim, meu Deus, eu preciso tratar minhas rugas porque eu fui no evento, as fotos ficaram horríveis. Mas, assim, envolve esse tipo de cuidado para quem usa muita maquiagem e que tem que ter uma rotina, sim, de cuidados. Né? E não é nem pela maquiagem, tem muito protetor com cor hoje em dia. E tem variações, tem protetores que são rebocos, né? Nossa, tem marcas que são bem fortes. Né? Então, já você usam até esse precisa. nome, né, Thaís? Reboco. Tem umas que falam mesmo, sim. Algumas marcas que ficam tão ali e que estica, né? Parece que até estica a pele, assim. Exatamente, faz um filme, né? No parece rosto. uma pasta americana. Exatamente. E aí você pensa, dia após dia, você não remover né, efetivamente isso, e sem falar que tem que passar um tônico, né, porque produto em cima de produto, você precisa equilibrar o pH da pele, um hidratante, né, então região dos olhos, que é muito importante, a gente passa despercebida. Eu sentindo aqui a minha pele me chicoteando. Você vai sentindo ela assim, ó. Interessante essa questão de remover a maquiagem, porque eu também não tenho esse costume. Eu acordo, por exemplo, às 5 horas da manhã, tenho que me maquiar, pelo serviço exige, né? Mas assim, eu não tirava a maquiagem. Eu achava que só lavava o rosto com água e sabão e já estava tudo certo. E durante o banho, quando é assim, no máximo, né? Durante o banho. Quente. Exatamente. E às vezes chega de um evento, uma festa, você vai lá e dorme. Não deve fazer, né? Não, eu fiz muito isso. Assim, aí depois de um tempo que eu fui lá e comprei um produto para remover, né, a maquiagem, para tirar mais depois. Mas é falta de conhecimento, sabe, Thaís? Acho que muita gente também não tem o conhecimento do que é ali a rotina certa a se fazer, né? Do que tem que remover, hidratar. E acha que simplesmente é só lavar com água e sabão, né? Não, e acham que é o suficiente. Mas assim, a gente tem que entender que os cosméticos estão mudando bastante, né? Antigamente a gente não tinha protetor com cor, né? E nesse reboco todo que a gente está falando, a gente precisa ter né, esse cuidado. Então, quando você pega uma pele ali que ela tá suja, né, eu falo que tem que ter uma rotina básica. Você acorda, você lava o seu rosto com sabonete líquido, de preferência na água da pia, porque ela é fria. Anotem essas dicas. Consulta de grátis aqui, ó. Da avaliação, né? Acorda, lava o rosto com sabonete líquido, né, facial. Depois faz aquela hidratação, né, e o protetor solar na sequência. E aí depois, no final do dia, pode usar maquiagem depois do protetor. No final do dia tem que lavar de novo, não tem jeito. E não é só lavar durante o banho, não pode água quente. A pele, da mesma forma que o cabelo, não gosta de água quente. Então, isso abre os poros, deixa a textura irregular. Tem que lavar na pia, gente. Aqui debaixo eu tô enrolada aqui também. No final do banho, abre bem o chuveiro, assim, aqui. ó. Deixa a água bem fria e lava. Tem que ser assim, porque senão tem reflexo e a gente vê. Gente que usa maquiagem, a gente sabe que os poros incomodam bastante, né? Muito abertos. Aqueles acúmulos nas linhas, né? Abaixo dos olhos. Então, isso tudo indica e eu já vejo na avaliação com o paciente. E sem contar que o protetor também parece que ele gruda, né? Como um chiclete, assim. Você vê que ele custa sair mais do que a própria maquiagem, não é isso? Sim, e uma dica até, inclusive, você falou que você dorme, às vezes dorme tarde. A gente tá com preguiça de tirar. Deixa ali do lado da cama aqueles lencinhos demaquilantes, gente. Já, pelo menos, é alguma coisa. É efetivo? Não é tanto assim, mas já é alguma coisa. Porque isso obstrui tantos poros que, às vezes, uma limpeza de pele
não vai resolver para trazer aquele vício da pele, né? Se você cuida, às vezes até a própria limpeza de pele já deixa um resultado bem legal. Faz uma esfoliação, faz uma hidratação, né? Um peeling depois, o resultado é completamente diferente de uma pele que está sendo cuidada e uma pele que não está sendo cuidada. Isso eu não estou nem falando dos injetáveis, estou falando de estética básica. Você já tem reflexo. Porque às vezes você faz uma limpeza de pele e fala assim, mas nossa, nem parece que eu fiz nada. Tirou os poros, tirou os cravos, né? Os comedões. Ok, mas nem mudou. Porque às vezes falta ali uma rotina de pele. Nossa, que vergonha. Uma pergunta. Na verdade, são 3 perguntas numa só. É o Sombra, gente. Isso. A gente percebe que, pelo menos a minha visão, que as meninas estão se tornando mulheres mais sábias e os meninos também. Então, eu acho que é uma consequência, as meninas começam a usar maquiagem mais cedo. Você vê isso como um problema, esse uso de coisas mais cedo e pode atrapalhar a pele mais para frente? Outra coisa, você recebe muito meninas ou seja, meninos adolescentes para procurar algum tratamento ou um preenchimento labial, sei lá, alguma coisa do tipo, ou não, continua só para... Mas os adultos, né? Os adultos mesmo. Então, a segunda pergunta primeiro. Não, eu não atendo pacientes mais jovens, não. Eu só atendo adultos. Não chegou a mim. Mas se chegasse, é claro que tem que ter autorização dos pais, né? E tem que ter uma conversa bem, né, completa de entender o que é aquilo. Mas se acontecer, gente, tudo bem, a autorização dos pais permite, tá? E em relação a isso, acaba que as intercorrências, as possibilidades não mudam, né? A anatomia do corpo é a mesma, a gente só tem que avaliar a extensão daquele tratamento que a gente vai fazer. Então, em relação a menores, não, nunca fiz. E se fizesse com a autorização dos pais, ok, tudo certo. Né? E aí, em relação à primeira pergunta, eu acho que assim, o acesso, como a gente estava dizendo, mudou completamente, né? Então, muitas pessoas hoje estão tendo acesso a produtos diferentes, tratamentos, né? Acesso médico bem mais cedo do que era antigamente. Eu acho que isso é positivo, mesmo que, estão usando muito produto, não sei o quê, né? Parece que as meninas hoje de 11 13, anos, 12 Até anos. mais novas, viu? Porque eu chego na escola da minha pequenininha, ela tem 5 anos, elas já estão lá com brilho no rosto, maquiagem, sombra. E era uma coisa que na nossa época a gente não via, né? De muito novinhas assim, maquiar e tudo, né? Parece que estão se emancipando, né? As coisas estão acontecendo muito precoce. Mas assim, voltando à estética, é claro, elas têm que se orientar. Da mesma forma que elas estão recebendo a orientação de que elas estão usando produtos, né? Mudando a rotina, elas têm que também ter aquela rotina de cuidados, de limpeza e tudo mais. Eu acho isso benéfico porque elas estão mais conscientes de beleza, de cuidados. E aí, quando elas estiverem na fase ali dos seus 30, 40 anos, eu falo muito isso com as pacientes. O aspecto de pele, em relação a você e sua filha, por exemplo, né, na mesma idade, vai ser completamente diferente. E a gente foi inclusive um assunto que a gente já falou mais cedo, né? Que antigamente já era uma pessoa de 50 anos completamente diferente de hoje. Eu acho que essas meninas hoje, o envelhecimento delas vão ser completamente diferentes. Porque elas vão começar a fazer botox mais cedo, elas vão começar a se cuidar mais. Consciência, né? Mas utilizando isso para o bem da saúde delas e tudo mais, claro, gente, vai ser benéfico. A estética, ela pode ser usada, né? Infelizmente, a gente vê o lado negativo dela, né? A desarmonização. Mas colocando a consciência nessas meninas de que o cuidado é necessário, não só de pele, de corpo também. Então, eu já penso, se elas estão cuidando do rosto, né, maquiando, se cuidando, elas vão estar cuidando do corpo também, né? É o que a gente espera. E hoje tem muitos produtos, né? Mas qual que é o Tem. procedimento, pessoal, mais procura ainda com você para se fazer? Botox, com toda certeza. É Botox? É Botox. Então, tem, inclusive, pessoas que chegam e falam assim, eu quero fazer boca, eu quero fazer Botox na boca. Isso, às vezes, é uma coisa que pega muita gente ainda, porque, assim, não existe isso. Não existe. Botox é para as rugas e
vai fazer preenchimento, que é o que elas querem, volumização, é preenchimento com ácido hialurônico, né? Mas aí na hora que eu vou explicar o que é, às vezes não é um volume que elas querem só uma hidratação, né? Às vezes é uma melhora de pele, ela quer fazer botox no rosto, não entende o que é aquele procedimento. Então, o botox, ele tá muito popular. Muito mesmo. Chega pessoas para mim falando que me conheceram, né, aqui na cidade pelo Google, por exemplo, que colocou lá Botox Araxá e me viu e falei, com ela. É com ela. Gostou e agendou comigo. Agora é interessante esse negócio também do preenchimento. A gente vê muita gente querendo dar mais cor. Você falou questão do brilho. Algumas aplicações ficam tipo um batom fixo, né? O pessoal tem feito muito isso também. E existe? Eu aqui que as curiosas querendo fazer também. Demais. Tem a micropigmentação, né? Do mesmo jeito que se faz na sobrancelha, também faz de lado. Mas ele é um procedimento estético? Ele também? é estético, né? Mas não envolve a parte de estética avançada. Então eu falo assim que a parte de estética avançada é a parte mais sentida, porque é só agulhas. É só agulhas. A gente envolve agulhinha, a agulhinha do botox, a agulhinha de preenchimento, mas também envolve muita estética. E eu acho sensacional quando uma paciente que tem uma micropigmentação na alternativa de querer melhorar, né? O rosto, os lábios, né? Revitalizar. Vem fazer depois um preenchimento. O resultado fica lindo, fica muito bonito. Porque assim, você consegue volumizar e ressaltar aquela pigmentação, né? Que às vezes já está ressecada, já está um pouco mais antiga. Dá um up nos lábios, assim, violento. Eu acho muito, muito lindo. Sim, com certeza. Eu sugiro, porque depois... porque eu falo que assim, né? Você consegue fazer amigo, você já faz o desenho dos seus lábios, né, certinho, e aí depois o volume que a gente cria só vai melhorar esse contorno todo. Muito interessante. Fica muito lindo. Nossa, Thaís. Irei fazer. Não é? É engraçado que eu nunca fiz uma limpeza de pele, Thaís. Eu não acredito. Também. Te juro. Nossa, eu vou te passar uma indicação ótima. Só por mim, por exemplo, se você citou a questão, né, de fazer limpeza, o peeling, e aí também vem a estética avançada que é que você trabalha, eu nunca fiz. Thaís, eu fiquei com E precisa, como você disse, às vezes a gente vai deixando, só quando dá problema, e não é, né? A gente precisa se cuidar pra não chegar nesse ponto de, às vezes, ter que mexer demais ou fazer um outro procedimento mais invasivo, né? E só relembrando, gente, só frisando, não é, como a gente comentou aqui, não é por uma mera questão de vaidade, ou, né? É tudo o que isso influencia na sua vida, né? Tudo o que isso pode te trazer de mudança na sua vida como um todo. Tem pessoas que trabalham com comunicação também, então, né? Vocês sabem disso, a exposição. A importância da imagem, né? Exatamente. Então querem estar se sentindo Eu bem. que o diga, viu, Thaís? Nossa, é muito complicado. E olha, você tem sorte da sua pele, tá? Ok, mesmo sem uma limpeza. Mas as pessoas exigem muito, engraçado, né? Eu não tinha essa percepção. Então, o tempo todo você tem que realmente tá bem, passar uma imagem bacana, porque a gente informa, então precisa passar credibilidade. É como você que trabalha na estética, né? Tem que passar credibilidade no que você faz. E como você faz isso? Se posicionando, a sua imagem, que conta, né? Que é lindíssima, né? Pra quem acompanha aqui, gente, a gente vê que você... Deixa eu falar pra vocês, conheci ela só pelo Instagram. Pessoalmente, ela é muito mais bonita. De verdade. Tem uma luz incrível. Não, mas é mesmo. Ai, obrigada. E assim, exatamente. Não só a questão física, mas realmente ela ilumina. Muito. Então... Mas, Thaís, eu tava aqui pensando, e isso que você falou, Cila, realmente, porque, querendo ou não, a gente vive num mundo físico. Né? A gente imagem, então a gente se pauta por aquilo que a gente vê, né? Querendo ou não, é o primeiro julgamento que a gente faz, a não ser que esteja ouvindo primeiro a voz, né? Mas assim, quando você olha, o primeiro julgamento automático que te vem é o da imagem, né? Aquilo que você está vendo. Eu fiquei com uma dúvida aqui pelo seguinte, nós falamos bastante sobre os procedimentos no rosto e tudo, e você disse que acho que no Mato Grosso do Sul, lá, os procedimentos eram mais voltados para a área corporal, né? Aqui você atua também nesta área, ou não, ou um pouco? Como que é isso? Então, quando eu decidi vir para cá, eu sabia que assim seria um campo novo para mim também, numa cidade nova, né? Eu falo campo novo porque, né, cada região vai ter um reflexo, né? E eu não sabia se realmente ia dar certo. Então, afinal de contas, ninguém me conhecia. Então, eu acabo que escolhi uma coisa,
questão da estratégia. Sim. Né? Questão de escolha. Questão de escolhas. Sabemos como isso funciona. Então, eu escolhi trabalhar com os faciais, até porque a harmonização, né, todos esses procedimentos da HOF, né, harmonização orofacial, envolve muito estudo. Muito estudo. Imagino. É constante, assim, sai artigos todos os dias. Inclusive ontem eu peguei um artigo que saiu essa semana e reproduzi, né, a técnica para começar a avaliar esses resultados, que eu achei muito interessante. E assim, isso já me coloca numa segurança para os próximos procedimentos que eu vou fazer, né, para as próximas queixas, que chega de tudo quanto é tipo. E se eu não conseguir acompanhar as atualizações, não só das técnicas novas, dos produtos novos, das tecnologias novas que estão chegando, eu acho que eu vou ficar meio dispersa, sabe? E eu sou um pouco ansiosa e eu não me sinto satisfeita se eu não entender tudo daquilo que eu estou fazendo. Então, facial, para mim, está sendo o foco. Corporais Até porque vão vir. também o pai e a mãe dentista. Sim, isso me ajudou muito. Leva muito, né? Me ajudou Influenciou muito. demais também, Esse é outro né? ponto que depois gostaria que você falasse um pouquinho. Você falou que eles são dentistas, mas eles são daqui, moram em Araxá? Como que é? Minha mãe mora aqui em Araxá, sim. inclusive foi por isso que eu vim para cá. Ela está aqui desde 2015 com o meu padrasto. E eu tenho um irmão de 17 anos. Sim. E o meu pai, ele está em Jundiaí, em São Paulo. E eles atendem lá. Minha mãe não mexe com parte de harmonização. Porque pode, né? Quem é Pode. profissional da odontologia agora trabalha alguns, né, com essa questão. E é né? diferente do biomédico de algumas outras classes, porque, por exemplo, o dentista, assim que termina a faculdade, ele já pode fazer a aplicação. Já está habilitado. Para fazer as aplicações estéticas. E, por exemplo, o biomédico não, tem que fazer Especialização. a especialização de X horas, né, para poder fazer. Enfim, e apesar de que tem também uma modalidade de você fazer a habilitação dentro da parte de estética, né, durante o curso de biomedicina, e aí poder fazer alguns procedimentos. Mas isso me incentivou, voltando ao assunto dos meus pais, total. Como eu disse, eu sempre estive em consultório. Eu tenho fotinhos bebê, eu lá no consultório, na cadeira de dentista. Aquele cheirinho, gostando daquele cheirinho de consultório. Amálgama. A face é o cartão de visita, né? Demais, O sorriso, a gente fala muito dessa questão da odontologia, mas o sorriso, sei lá, a face, a gente olha, a primeira coisa é a expressão da pessoa, né? É o rosto. Pra depois você observar o restante, eu falo que realmente é esse cartão de visitas também, né? Escolheu a área certa. E eu acho que eu fiz essa boa escolha e também ficar focada no facial me ajudou, sabe? A pessoa criar um pouco mais de identidade. Isso envolve também a questão estratégica, né? De poder trabalhar com aquilo e tentar ser referência nisso. É aquilo que o pessoal chama de expertise. Exatamente. Sua expertise. Exatamente. Ficar mexendo com muitas coisas na harmonização, verdade. eu acho um pouco arriscado. Ok, vários profissionais trabalham com vários procedimentos diferentes, né, de áreas diferentes. É extremamente viável e necessário. A gente tem queixas de tudo quanto é tipo. Sim. Mas eu me sinto bem onde eu tô hoje, sabe? Com a harmonização só facial e também compreender de todas essas atualizações que estão vindo, sabe? Que é muita coisa. Que coisa boa. Agora é aquele momento. Até eu vou deixar a Malu, viu? Te perguntar. Tranquilíssimo. Pra ela contar, né? Sobre ela mesma, como é que é? Thaís. Conta aí pra nós. Então, é porque, Thaís, na verdade, a gente passaria uma vida aqui, porque é tanta coisa, está tão gostosa a conversa. Mas, voltando agora um pouquinho, ok. E indo já direto ao ponto, quem é a Thaís pela Thaís? A Conseguiria pergunta responder, faz Thaís? essa cara. É difícil, viu? O que você veio fazer ao mundo, isso. Thaís? Nossa. Olha, eu fico tão tranquila em dizer que eu não sei ainda. Ai, que Tá maravilha! descobrindo, né? Estou me descobrindo. Inclusive, eu postei hoje uma foto dizendo que, na legenda, que não tem problema a gente ir com um pouco mais de calma, não ter pressa na vida em se descobrir. Né, em querer saber, já se definir no que a gente quer na vida, no que a gente quer, veio para esse mundo. Porque o bom está nos frutos que a gente vai colhendo no meio do caminho. É a descoberta que é a aventura, tão gostoso, né? A gente tem os altos e baixos, é óbvio, mas eu acho que a parte dos altos envolve a gente se compreendendo, né? Sim. Então, eu falo que assim, hoje, a Thaís,
hoje, neste ano, 2023, é uma pessoa muito determinada naquilo que quer, sabe? E que procura ao máximo fazer o certo naquilo que escolheu fazer. Então, eu tenho muito um senso de justiça. Eu falo que quando eu estava construindo, novinha, assim, jovenzinha, eu sentia muito essa questão desse senso de justiça. Porque eu achava que todo mundo tinha que ser muito justo. E sofri muito por isso. A gente sofre, né? Sofre. Gente, mas como assim? Não pode ser assim? Como é que tá agindo com a outra assim? Como é que tá fazendo isso comigo? Entende? Então, assim, eu ainda tenho esse senso de justiça um pouco mais, né? Uma vida mais madura. Mas eu aplico isso demais no meu dia a dia. Não só com os meus pacientes na minha vida, né, profissional, mas também na minha casa, na minha família, né, com os meus amigos. Eu procuro ajudar e ser justa, sabe? Naquilo que eu posso. Então, às vezes, eu sou um pouco mais fria, um pouco mais tímida, então, às vezes, eu vou falar assim, um não pra você no momento em que você... Porque eu acho que isso é o certo no meu momento. Às vezes, eu não quero forçar a barra contigo, não quero que você force a barra comigo, sabe? Então, eu tento ser um pouco assim, mais determinada, mais justa comigo e com as outras pessoas, porque eu sei que, sendo assim, eu vou ter consequências boas, eu vou ter frutos bons. Então, a partir disso, as oportunidades vão passando e eu vou agarrando. Isso é uma coisa que eu já tenho há uns 10 anos, mais ou menos, agarrar as oportunidades. Vai dar certo? Não sei. É isso que eu acho que é o certo agora de se fazer. Escolher vir para Araxá foi exatamente isso. Eu vi uma oportunidade, eu falei assim, eu preciso ver, porque eu poderia ter voltado para Belo Horizonte, eu poderia ter ido trabalhar com meu pai em Jundiaí, eu falei assim, eu vou investir em Araxá. Vamos ver o que vai dar. Puxa. E com 3 meses aqui, eu estava atendendo junto na sala da minha mãe. Com 3 meses, eu estava no choque de agenda com ela, porque eu falei assim, gente, eu preciso ter o meu lugar. E eu não imaginava isso com 3 meses. Rápido, ninguém me conhece, rápido, eu estou mexendo com uma coisa muito séria, que mexe com a autoestima e com a vida, né? O físico das pessoas. E com a graça de Deus, foi tudo me apontando. E se não tivesse apontado, ok, eu ia tomar outra atitude. Mas, do tipo que... agarra as oportunidades e frutos bons vão vir se eu fizer. São as escolhas, né, que a gente faz ao longo da vida. E é como você disse, escolher e agarrar essa oportunidade. Que não basta escolher também, né? Você poderia ter vindo e às vezes esperar as coisas acontecerem. Não, você correu atrás, fez acontecer nesses 3 meses, eu tenho certeza, assim, para as pessoas te terem como referência. E eu tenho certeza que você vai ganhar ainda mais e mais mercados, né? Amém. E isso é um ponto assim que me chamou a atenção, Daís, porque assim, e você passa isso realmente, essa questão dessa determinação, sabe? Do opa, passou, tô indo. Passou, vou agarrar pela crina, né, do cavalo, né? Você passa isso realmente. E a palavra que ficou assim para mim foi uma que você falou, nem foi agora, mas que me remeteu a ela novamente, foi a questão da coragem. Porque, gente, ela parece que ela tem 15 anos. Deixa eu falar pra vocês. Isso. Ela parece ter 15 anos. Gente, eu achei. Agora que ela falou idade, eu não acreditei. Então, assim, pra você, por mais que sua mãe estivesse aqui, sabe? Você encarou uma coisa nova na sua vida praticamente sozinha, tipo assim, tá, tudo bem, mas você já tinha passado por outros lugares, né? Você arriscou sozinha, então assim, a coragem de escolher e sustentar a escolha, né? De investir até onde desce. Como você falou, não deu ok, mas nem tudo, nada nessa vida é assim, né? Então, assim, nossa, isso inspira muito a gente, espero que tenha te inspirado muito também em casa. E falar no pessoal de casa, então, né? E a Thaís já merece uma parte 2, né? Eu tô aqui falando, com a gente, gente, pra contar mais história. Vamos marcar já? Vamos. Mas eu acho que você podia deixar uma mensagem, né, pra gente. Assim, lógico que você deixou essa mensagem da coragem, que é super importante também, mas que você pudesse dizer para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora, para essa questão da escolha, dessa questão da mudança, o que você poderia deixar de mensagem hoje? Você diria para eles? Pode? Fala direto com eles, sim, né? Pode. Enfim, eu acho que em relação a escolhas, vai da minha personalidade. São as oportunidades que é o que a gente acabou de falar. Agarra as oportunidades que
que aparecerem, mas aquelas boas, sabe? Aquelas que você vê que vai trazer benefício para você e para quem está ao seu redor. Vai ser difícil? É óbvio que vai. Né? A gente sabe disso, a gente sabe que vai ser. Agora, a gente conseguir aproveitar esses momentos para a gente agregar na vida das pessoas, né? Agregar pra gente, né? Eu falo que, assim, se a gente conseguir pensar dessa forma, que o tempo inteiro a gente está fazendo alguma coisa para ter benefícios para todos nós, eu acho que, gente, tudo muda, tudo muda. Eu trabalho com estética, eu sei que é meio... Né? Eu sou meio suspeita de dizer, mas cuidar da autoestima é envolver também a família. Porque eu vejo tantas mulheres que com relacionamento, casamento, sabe, quebrado, e que depois de uma transformação, sabe, na autoestima, consegue reestruturar toda a vida. Se resgata. Resgata demais, demais. Então eu falo que, assim, escolha pelo bem. Escolha aquilo que vai trazer esses benefícios para você ter outros tipos de escolhas, né, ainda melhores. Então, pegando um pouco do que vocês agora conhecem mais da minha vida, eu acho que aproveita as oportunidades. Só isso. Uau, isso mesmo, né? Caramba. Aproveite as oportunidades e crie oportunidades, né, Thaís? Eu falo com muito aquela disso, dosezinha né? da coragem. Isso, né? Porque quando a gente tem se não coragem... tiver... Tem até um poeta que fala isso, né? Eu não me lembro o nome. Eu nunca guardo o santo, só o milagre. Conta o milagre. Como é que é? Ele fala assim, tudo que a vida, e tudo que a vida é não sei o que, não sei o que, tudo que ela quer de nós é coragem. É mesmo, né? Não É coragem. Que a gente Muito legal. faça o que você fez, né? Fez uma Gente. escolha, agarre isso, tenha coragem de executar, né? E foi difícil. Não foi nem um pouco fácil, nem um pouquinho. É porque depois de pronto a gente tem a tendência de achar que foi Exatamente. fácil, né? A gente olha pra vida do outro e fala, mas pra ela, mas pra ele, Exatamente. né? Só que não, geralmente nunca é fácil, né? Temos um brindezinho pra Thaís, só uma lembrancinha. Temos! Ai, que bonitinha. Que fofa! Deixa eu te entregar aqui então. Seu mesmo, Thaís. em nosso nome. Que gracinha. Nosso amor. agradecimento a você. Muito Você quer só uma lembrancinha obrigada. mesmo? Não, muito obrigada, Também, amor. Eu sei que a gente vai te dar isso aqui, porque a gente sabe que você sabe. Que você vai comer uma uva Eu vou antes. comer uma uvinha Você comeu uma uva antes. antes e uma morango, Exatamente. viu, Thaís? Obrigada, amor. Obrigada, A gente fica muito grata. Olha, a sua presença aqui foi muito especial, Obrigada. muito importante. Tenho certeza que contribuiu muito com o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, tá? E assim, os nossos votos, né, Sila, é que você decole cada vez mais e você tem tudo para isso, já mostrou. Obrigada. Né? Obrigada por ter acreditado em Araxá, ter vindo para Araxá, investido aqui. E por ter acreditado na gente também. Isso, ter aceitado o nosso convite. Escolhido vocês. Muito obrigada por sua Obrigada, escolha. gente. A gente Obrigada. sim acha que foi uma boa escolha, sim. Eu tenho Não é plena certeza mesmo? disso. Não, muito obrigada. Obrigada mesmo. E dizer também que a gente super acertou nessa escolha, viu? Ficamos muito felizes, de Que verdade. Por falar em brinde e em escolha, teremos um sorteio, Cacá? Iremos sortear uma vela aromatizada. Uau! De onde? Iluminados Velas Aromatizadas. Uau, que chique. maravilha. Tem docinho também? Pra sorteio? E essas A caixinhas Sila quer aqui? sortear doce. Pode sortear um sorteador. docinho aqui não, Cacá? Esse... Esses aí Ah. são para as duas apresentadoras. Sério? Ah! Então não tem sorteio, gente, que eu não dou conta de dizer não ao Ô, Sila, chocolate. gente, vamos sortear o da Sila, tá? De jeito nenhum. Acho que da Maluca é mais fitness. Não, mas ele já mandou na medida certa, tá vendo? Eu posso ficar com os dois, né? Então tá. Não, Combinado. Ela me ensinou que come pra não quebrar a fitness, gente. Sila, o que o pessoal tem que fazer aí pra concorrer a essa vela? Ah, isso mesmo. É só seguir o podcast, né? EscolhaCast no Instagram, então @EscolhaCast. Inscreva também lá no YouTube, só para acompanhar e receber as nossas notificações, né? Isso. De quando a gente for ao ar. Então, todas as quintas, 7h30, tem episódio novo. Então, vai lá e já faz isso. E segue também o Instagram do Illuminati, não é? Repete aí, Cacá, pra gente. Iluminados. Isso. Lá no Instagram também, não é, Cacá? Sim, no Instagram. Então, Isso. segue lá para concorrer. Isso, marca E- um coleguinha Isso mesmo, porque E- tudo que é bom a gente compartilha, né? Isso, com amigos. exatamente. Então, e curte a compartilha. foto que será postada depois Isso. desse episódio. Para concorrer ao brinde, nós vamos postar uma foto. Então você tem que curtir essa foto e
está seguindo o EscolhaCast e marcar um amigo nos comentários. Aê! Nós faremos o sorteio de uma vela. E quanto mais amigos você marcar, mais chances de ganhar, né? Isso. Gente, é lindíssima a vela. A gente vai deixar nos nossos stories também para vocês verem. É E fantástico. por falar em siga também o @ da nossa convidada Thaís. Pode deixar aí pra gente. Doutora Thaís Bailey, né, o meu perfil profissional, sigam lá, já agenda avaliação, gente, tudo que a gente conversa, né, a gente consegue conversar ainda mais. Avaliação online? Super, super Tá acontece. vendo, gente? Não perde, gente, né? E lá tem altas dicas, né? Aham. Porque ela posta conteúdo, Sim, ela é muito vídeos. ativa no Instagram. Tem bastante. Então dá pra dar sequência aí, Eu né? procuro pegar todas as dúvidas, as queixas Sim. e colocar lá, né? Numa forma Maravilhoso. mais diferente, Sim. mais divertida, Não, né? maravilhoso. Falar um pouquinho das partes técnicas, mas uma forma que todo mundo vai entender. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua Obrigada, presença. meninas. E a Obrigada você em mesmo. casa, até o próximo podcast com um convidado também cheio de conteúdo bom para você. Esperamos que você faça de novo uma boa escolha. Viu? Isso mesmo, um abraço e até lá.